Boa noite, professora. Tudo bem? Eu vou estar fazendo agora a apresentação sobre a análise do conjunto de dados sobre leopardos. Atividade essa referente à frequência, recuperação de frequência. Eu sou o Lourenço e aqui está meu RA. Bem, então vamos começar. Para essa apresentação, eu separei esse conjunto de tópicos que estarão sendo abordados, que vão ser o conjunto de dados em si, a variável qualitativa selecionada, a variável quantitativa selecionada e as três variáveis, né? Onde eu tento relacionar as três variáveis selecionadas. Sendo elas o cortisol, que vai ser a principal, mas logo mais eu falo, e a variável qualitativa e a variável quantitativa. Sobre o conjunto de dados. Ele é um conjunto de dados acerca de leopardos que vivem em uma reserva, um cativeiro, onde esses animais são monitorados. Esse conjunto de dados, pelo que eu percebi durante a lida do artigo que estava vinculado lá no ato disponibilizado, ele veio da UNB, pelo que eu entendi, num linkzinho que estava referenciando a disponibilização desse conjunto. E bem, falando sobre o pré-processamento. Para o que foi abordado aqui, o dataset conjunto ele estava muito bem já disposto, muito bem catalogado realmente, muito bem dividido. Realmente era um conjunto bem direto acerca do que cada atributo, cada valor estava se referenciando. Então, eu achei realmente um conjunto muito bom e que eu não precisei fazer um pré-processamento muito forte. Basicamente, o pré-processamento que eu fiz foi mais relacionado à variável qualitativa, que é o próximo tópico que eu vou estar abordando, em que basicamente a variável quantitativa ela era uma variável que os valores eram de texto, né, strings, referenciando sim ou não. Eu basicamente só mudei esse valor para 1 ou 0, né, respectivamente, né, 1 sendo sim e 0 não. E bem, né, já que eu comentei da variável, vamos justamente a ela. Desculpa. Antes disso, eu fiz um histograma tentando relacionar a quantidade né, criando intervalo do cortisol, que é justamente essa variável, no caso é um hormônio, eu acho que poderia dizer assim, que é encontrado no animal para dizer se ele está muito estressado, não, se isso vai estar resultando num instinto de luta ou fuga. Então, essa, né, é a variável hormônio que está sendo analisado e vai ser relacionado para saber se o animal foi estressado ou não, com certa. E qual é a relação disso com certa variável. Bem, falando agora da variável qualitativa. A variável qualitativa que eu quis analisar foi a garrafa plástica. Basicamente, essa variável dizia para a gente se existia ou não a garrafa plástica no ambiente que o animal vivia. Basicamente, o que eu quis investigar é a existência de garrafas plásticas deixa o animal menos estressado? Então, né, passando para análise, a primeira coisa que eu fiz foi realizar um gráfico de frequência, onde a gente pode ver, primeiramente, justamente a relação de que existe muito mais ambientes sem a garrafa plásticas do que com as garrafas plásticas. Então, por aí a gente já nota um certo desequilíbrio. É realmente bem mais ambientes sem a garrafa plástica, a presença dela, do que com. Bem, aqui eu fiz um box plot para tentar vendo como uh, esse cortisol está distribuído, né, nos seus quartis e tudo mais. E aqui a gente basicamente só encontrou um outliner, que foi, no caso, um outliner abaixo, que foi na situação de que existe, né, onde existe a garrafa plástica no ambiente. E foi realmente um outliner muito abaixo, né, um cortisol muito abaixo. Então, como só existiu esse único outliner, então eu preferi nem
estar retirando ele, né, para fazer a análise, eu achei que ele por si não iria estar desbalanceando o box plot para gente. E bem, indo direto ao assunto, né, para eu poder estar averiguando isso, eu fiz esse histograma em que a barra laranja referencia os ambientes sem a garrafa plástica e as barras azuis referenciam os ambientes com as garrafas plásticas. Bem, de primeira a gente já consegue encontrar que os ambientes com a garrafa plástica são, por assim dizer, mais estressantes do que os sem garrafas plásticas. Só um adendo, tem esses momentos em que as barras estão acinzentadas, é porque eu fiz uma sobreposição entre elas. Então, onde está cinza é porque seria a barra laranja. Então, é a barra laranja por cima as barras azuis. Bem, e a gente tem, né, primeiramente, isso de que o ambiente com as garrafas é mais estressante do que o ambiente sem as garrafas. Como a gente pode ver realmente que pelo crescimento disso, ele chega a picos bem maiores, por assim dizer, e tem até um declínio maior. Mas um detalhe importante que eu achei interessante estar levantando aqui é justamente a relação desse gráfico com o anterior aqui mostrado. Veja que o intervalo onde tem as maiores ocorrências é do 300 a 500, né, níveis de cortisol, que é justamente onde aqui para a gente é onde está também né, essa variável, essa relação essa relação do ambiente de garrafa ou não com o cortisol. Então, primeiro, a minha hipótese se mostrou falsa, pois como eu disse, eu imaginei que a presença de garrafa PET poderia estar diminuindo o estresse do animal, o que se provou o contrário. E realmente essa variável não parece estar realmente tão, melhor, né, ser tão impactante para o estresse do animal. Agora indo para a variável quantitativa. A variável quantitativa que eu selecionei foi em relação aos dias de isolamento, que basicamente está nos dizendo quantos dias o animal passou fora do seu ambiente. Isso pode estar relacionado a quantas vezes ele foi ao veterinário, ou quantas vezes ele teve que sair para algum exame, algo do tipo. Mas, em suma, é realmente quantas vezes ele passou longe do seu ambiente. Bem, primeiramente eu fiz aqui um box plot para ver como estava essa distribuição. E em seguida eu quis fazer esse gráfico aqui de dispersão para já estar fazendo para já estar tendo um primeiro contato como seria essa relação do cortisol com os dias de isolamento. Antes de seguir, a minha hipótese levantada em relação a essa variável era justamente que eu pensava que quantos mais dias o animal passava longe do seu ambiente, mais estressado ele poderia ficar. E bem, com esse primeiro gráfico a gente já pode ter uma intuição inicial de que isso pode ser verdade. Pois o que a gente tem aqui é quase um crescimento linear, né? A gente vê aqui, né, poucos dias de isolamento, poucos os cortisol um nível abaixo, e quanto mais dias vão passando, maior o cortisol é encontrado nesses animais. Então, por isso que eu disse, né, é quase linear. Realmente você percebe um crescimento aqui. E só para tentar colaborar com essa minha análise desse primeiro gráfico, eu quis fazer um outro gráfico relacionando a média, né, do cortisol por dia de isolamento, em que basicamente em tais dias, melhor, né, quantos dias de isolamento o animal teve, qual que foi a média do cortisol, né, desses animais. E novamente esse padrão de quanto mais dias o animal passou longe, o mais estressado ele ficou, apareceu. Então, basicamente, aqui para mim, eu posso falar que essa hipótese que eu levantei para essa variável é verdadeira.
Então o animal realmente ficou mais estressado, dependendo de quantos dias ele ficou longe do seu ambiente. Aí agora, entrando na questão de relacionar as três variáveis. Eu fiz novamente aí um gráfico de dispersão, em que basicamente aqui eu destaquei a, a variável garrafa plástica, que é, né, da existência de garrafas plásticas no ambiente, onde 0 quer dizer que não tinha garrafas plásticas e 1 quer dizer que tinha garrafas plásticas. E a gente pode notar nessa relação que o peso de ter garrafas plásticas não é tão grande quanto o peso de se passar dias longe do seu ambiente. No caso do ambiente do animal, né, do leopardo. E bem, professora, é isso. Espero que, né, tenha ficado boa a apresentação. Boas férias para a senhora e nós se vemos aí no próximo semestre. Obrigado.